Boa tarde, então, a todos. Vamos dar início ao Fórum de Interdisciplinaridade da PUC, que hoje ocorre numa edição extra, especial, como acontece já ao terceiro ano, dentro da programação da Semana da Água. Na verdade, a 21ª Semana Interamericana da Água. Temos aqui um cartaz que trata exatamente da 21ª Semana Interamericana da Água, da 14ª Semana Estadual da Água. E a água é um tema que, dentro aqui das ações de promoção da interdisciplinaridade na universidade, representa um dos temas extremamente importantes pela sua propriedade de nuclear exatamente a interação entre os saberes. Inúmeros dos temas, ou dos subtemas que possamos falar sobre água, vamos ter sempre a intervenção de diferentes áreas do saber. E eu gostaria de, inicialmente, mostrar para vocês que dentro do site da PUC, que essa aqui é a página inicial, tem um item de pesquisa. Clica ali em pesquisa. Aí vamos para a área de pesquisa, onde aqui à esquerda nós vamos encontrar, pode ir procurando ali à esquerda, pesquisa interdisciplinar, aqui. E dentro da página da pesquisa interdisciplinar tem que ainda clicar no site do fórum. E aqui então temos um pouquinho do histórico do fórum, seus objetivos principais. Vamos baixando. A informação de que esse evento é transmitido online, né? Todos os fóruns têm transmissão online ao vivo, então aproveito também para saudar os nossos telespectadores, né? E a agenda, aqui no caso temos a agenda 2014, existe um outro setor ali que pode se acessar as agendas dos anos anteriores, e todas essas edições têm a gravação ali diretamente no site, então é possível de clicar e ter acesso a todas as apresentações. Além disso, vai existir uma gravação em meio físico, que fica disponível na Biblioteca Central da PUC, todos que quiserem lá revisitar todas essas edições dos fóruns de interdisciplinaridade. E vamos então para o mês de outubro, aí, edição especial Semana da Água, onde nós temos, então, água para consumo humano, instrumentos legais para a garantia de qualidade. Então, eu gostaria de apresentar as palestrantes de hoje, a quem já imediatamente agradeço, né, em nome da Pró-Reitoria, em nome da universidade, pela presença de vocês aqui, e é uma grata satisfação, porque ambas são ex-alunas, né, da PUC. Então, a Jússi vai falar primeiro, né, Jússi? Então, a Jússi Clara da Silva é engenheira química formada pela PUC, especialista em saúde pública e mestre em saúde coletiva. Coordena o Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, o Vigiágua, da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, desde 1995. Com trajetória profissional na área de saneamento e saúde, trabalhou no Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre e, desde 95 até o momento, na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Ela é colaboradora do Ministério da Saúde desde 1999, participou da elaboração do Programa e Modelo Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano, na elaboração dos manuais publicados pelo Ministério da Saúde e também da revisão da Portaria número 36, da Portaria número 518, entre outras atividades, como instrutora dos cursos de vigilância disponibilizados pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil, desde 1999. Depois teremos a Yara Conceição Morandi, química formada pela PUC Rio Grande do Sul, gerente de gestão ambiental e tratamento de água do Departamento Municipal de Água e Esgotos, DEMAI, desenvolvendo desde 1976 atividades na área de controle de qualidade da água para consumo humano, controle operacional das ETS e monitoramento ambiental. Instrutora desde 2001 dos cursos de vigilância, controle e qualidade da água para consumo humano e inspeção sanitária em formas de abastecimento de água. Coordenados pela Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Também foi instrutora do curso de especialização Química Ambiental, Controle de Qualidade e Processo de Tratamento da PUC-RS em 1994 e 95. Eu acho que era importante eu também mencionar que eu estive ontem numa reunião na SVS em Brasília, como membro do Comitê de Especialistas em Esquistossomose, que é uma verminose de transmissão hídrica. E é muito interessante porque essa reunião é preparatória da participação da delegação brasileira do Ministério da Saúde numa reunião da OPAS e OMS em Porto Rico, agora em 3 semanas. Essa reunião terá como objetivo discutir o plano dos países da América Latina para a eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública. E é interessante porque estamos na Semana da Água, essa reunião foi ontem, e a discussão ontem foi o seguinte: nós não precisamos mais tanto de vacina para essa parasitose, nem precisamos mais tanto de antígenos para diagnóstico ou novos medicamentos. A coisa mais urgente que nós precisamos é saneamento básico e água de qualidade. Então, né, bem apropriado para a palestra que vamos desenvolver agora aqui, dizendo para vocês que foi um momento muito precioso, porque existe uma definição de um plano de Estado de saneamento, né, que assim, tem a perspectiva de 20 anos, essa perspectiva de universalizar, né, o saneamento no Brasil em 20 anos. Quer dizer, realmente um esforço que se faz necessário, e esperamos que possamos todos nós, né, porque na verdade se coloca assim, isso não é um plano de governo, isso é um plano de Estado. Ele não pode ser mudado conforme muda o governo. Não é possível mais se aceitar isso. E, então, em vez de falarmos sobre vacinas e falarmos sobre pesquisa disso, pesquisa daquilo, se diz o seguinte: o que nós precisamos é saneamento e um pouquinho de pesquisa operacional para saber como a gente funciona com certas questões que às vezes se considera tão irrelevantes, como, por exemplo, como é que você muda o comportamento das pessoas? Às vezes a gente acha que sabe tanta coisa e não consegue, às vezes, mudar uma coisa bem simples do comportamento. E na água, talvez vocês até venham abordar isso, mas eu vejo lá em casa o quanto é difícil, às vezes, na própria casa da gente, né, que a pessoa aprenda a fechar a torneira um pouquinho mais, né, e aprenda a usar melhor a água. Então, eu passo imediatamente a palavra e desejo a todos nós aqui um excelente evento. Bom, então, boa tarde a todos, né, aqui presentes e as pessoas que estão assistindo aí, né, online. E agradeço, então, inicialmente queria agradecer então o convite, né, aqui da universidade para a gente participar desse fórum de interdisciplinaridade aqui da PUC, né, e dentro da Semana da Água. Então, né, eu agradeço, para nós é um prazer, né, em nome da Secretaria Estadual de Saúde. Bom, então, né, essa nossa palestra, né, que nesse fórum que a gente veio aqui participar, ela tem como, né, o tema água para consumo humano, instrumentos legais para a garantia da qualidade da água, né, para a garantia da qualidade. Quando a gente fala em instrumentos legais, né, é uma palestra assim que, né, é uma fala que muitas vezes, né, se torna um pouco cansativo, mas é que tem esse tema muito pouco abordado, né, na própria universidade, né. Então, eu acho que aqui é uma oportunidade de vocês, né, conhecerem um pouquinho do que tem por trás, né, do que se faz, né, para garantir a qualidade da água para consumo humano, que é aquela água que chega na casa das pessoas, né, que as pessoas têm disponível para beber, né. Então, a gente está participando com esse título, dentro da 21ª Semana Interamericana da Água, né, e a 14ª Semana Estadual, né, que tem como tema, né, vocês todos já devem ter visto, o tema deste ano da Semana da Água é água com qualidade, que é garantia de vida, né? E para a gente ter, né, garantia de vida, a gente tem que ter saúde, né, e a gente tem que ter água de boa qualidade. Passou. Bom, aí, né, como a gente colocou, né, instrumentos legais que tem para a garantia da qualidade da água, né? Que instrumentos legais? Então, a gente achou por bem
né, apresentar o programa de vigilância da qualidade da água. Por quê? Né, qualquer alimento, qualquer medicamento que a gente consome, né, a gente sabe que tem alguém vigiando por trás, alguém garantindo aquela qualidade que está lá no supermercado, que o medicamento está lá na farmácia, e a água, né, é um produto, né, que não é diferente desses né, alimentos, medicamentos. Então, o Vigiágua é um programa do Ministério da Saúde, né, ele está dentro da Secretaria de Vigilância e Saúde, né, dentro da Vigilância em Saúde Ambiental. Né? E ele é um programa, como qualquer outro programa de vigilância sanitária, só que ele está, né, inclusive aqui na Secretaria Estadual, dentro da Divisão de Vigilância Ambiental e Saúde. Então, qual é a função, né, do Vigiágua? Por que a gente existe? Por que existe esse programa? Né? Ele existe para assegurar, né, que a água distribuída à população, né, ela atenda os padrões de potabilidade estabelecidos, né, ela esteja dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. Tá? Depois a gente fala um pouquinho das legislações. Bom, a execução dessas ações. Por isso eu acho importante a gente ver que se aborde essa questão da vigilância, né, nesses fóruns assim dentro da universidade, onde é assistido pelos alunos, né, por futuros profissionais, porque a própria, né, a vigilância é um campo de trabalho aí para os químicos, engenheiros químicos, biólogos, né, e que muitas vezes não conhecem esse setor. Né? Então, a execução das ações do Vigiágua, né, da vigilância da qualidade da água para consumo humano, elas são realizadas pelas secretarias municipais de saúde, ou seja, em cada município nós temos um representante do Vigiágua. E a Secretaria Estadual de Saúde tem 19 coordenadorias regionais no estado, porque nós temos 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, cada coordenadoria tem um número X de municípios. E, então, nós temos em cada município um vigilante da qualidade da água para consumo humano, temos um representante do Vigiágua nas coordenadorias e temos o Vigiágua aqui no nível central, dentro da Divisão de Vigilância Ambiental e Saúde, né, do SEVES. Bom, aonde que atua o Vigiágua? Né? Qual é o campo de atuação do Vigiágua? Então, a gente atua em todas e quaisquer formas de abastecimento de água. Né? Na área urbana, na área rural, de gestão pública ou privada, incluindo as instalações intradomiciliares. Né? Então, o Vigiágua, a vigilância, não atua somente, né, na área urbana. Nós temos que nos preocupar com a água que é consumida por toda a população do município. E, como eu falei, são os 497 municípios do estado, e é muito diferente, né, a situação de abastecimento de água, por exemplo, em Porto Alegre, do que um município lá no interior, né, um município menor, de menor população. Então, nós temos que nós nos preocupamos, né, nós temos que atuar tanto na área urbana quanto na área rural, e, inclusive, nas instalações intradomiciliares. Por quê? Principalmente na questão dos reservatórios de água potável, porque não adianta as pessoas receberem água, né, dentro do padrão e não realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios, né, vai comprometer essa qualidade. Então, o Vigiágua, principalmente municipal, é ele que é o responsável por orientar a população, né, de como se realiza a limpeza e desinfecção e também de dar o alvará para firmas de limpeza e desinfecção de reservatórios, né, que é outro campo de atuação para os profissionais, porque daí, então, tem que ter um responsável técnico, né, tem que ter toda uma exigência, né, determinadas exigências para ter um alvará, essa empresa, né, para poder realizar a limpeza dos reservatórios. E aí a gente também, então, tem que se preocupar com as instalações intradomiciliares. Água para consumo humano, né, o Vigiágua, ele é a vigilância da qualidade da água para consumo humano. Qual é a água para consumo humano? Né? Não é a água, né, de piscina, não é a água utilizada para irrigação, não é a água utilizada para a água utilizada essa engarrafada, por exemplo, a água mineral que a gente utiliza, né, não é essa água, porque, por exemplo, para as águas envasadas tem legislação específica, né, e é da vigilância sanitária, porque tem registro no Ministério.
Então, água para consumo humano, de acordo com a portaria, né, com a legislação vigente, que é a portaria 2914, é aquela utilizada para beber, né, para preparar e produzir alimentos e na higiene pessoal. Então, o Vigiágua, ele cuida da água que é utilizada para beber, preparar e produzir alimentos e para a higiene pessoal, utilizado para a higiene pessoal. Então, por isso é importante, né, saber que, quando se vai se procurar, né, esse setor, é com relação a essa água, né, que as nossas ações é com relação à água para consumo humano. Já as águas envasadas, então, tem uma legislação específica, água mineral, água adicionada de sais, né, tem legislação da vigilância sanitária, né, que daí é de responsabilidade da Anvisa. A vigilância sanitária no Ministério da Saúde ela está dentro da Anvisa, né? E o Vigiágua ela está dentro da vigilância ambiental, vigilância e saúde ambiental do Ministério da Saúde. Bom, aí, né, como nós colocamos como proposta de falar um pouquinho dos instrumentos legais, né, do que se vai garantir, né, que as pessoas estejam recebendo água adequada, né, água que não vai ter risco à saúde, né? Então a gente vai falar pouco mais, né, da nossa Bíblia, como eu falo, que é a portaria 2914. Né? Então, como qualquer outra portaria, a portaria 2914 ela começa pela parte de definições, né? E então, para nós atuar, para o Vigiágua atuar lá no município, né, desde o nível federal até o município, a gente tem que adotar alguns conceitos, né, e esses estão, então, definidos na portaria 2914, como, por exemplo, que são nossos campos de atuação. Sistemas de abastecimento de água, né? O que é um sistema? São instalações compostas por um conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável por meio de rede de distribuição. Né? Então, de acordo com essa portaria, a portaria 2914 é uma portaria atual, né? Ela é de 2011, mais ou menos atual, porque ela já está em processo de revisão, né? Já não está em consulta pública ainda, mas já teve um momento para todos, né, toda a população enviar sugestões. Mas, então, ela já está em revisão, mas ela né, basicamente, mais ou menos, né, atual. E que tem grandes novidades com a relação às anteriores, porque a primeira legislação de água para consumo humano, de água potável, é de 1977, que foi a portaria 56. Depois a gente teve só em 1990 a 36, né? Depois tivemos a 2914, que foi, né, substituída pela 518, e agora a gente tem a 2914. Bom, então, sistema de abastecimento de água, né, o que diferencia das outras formas, como a gente vai ver, né, é a existência da rede de distribuição. Tá? Então, para a gente enquadrar como um sistema, ela tem que possuir rede de distribuição. Tá? E quem é engenheiro, quem faz engenharia, né, consegue diferenciar uma rede de distribuição de uma simples, né, canalização que leva a água, né, até a casa das pessoas. Solução alternativa coletiva, né, que é o outro nosso campo de atuação. Então, é modalidade de abastecimento coletivo destinado a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição. Né? Então, dentro dessas soluções alternativas coletivas, são aqueles poços comunitários que, muitas vezes, é a própria comunidade que é responsável, né? Um poço de um condomínio, um poço de um hospital, de uma escola que não passa rede pública. Né? Então, isso todos são caracterizados como solução alternativa coletiva. Inclusive, né, os caminhões-pipas. Né? Que esse caminhão-pipa aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, principalmente, a gente não era utilizado. Era uma forma de abastecimento de água que a gente, né, achava que só existia no Nordeste, né, no Norte, que norte não, porque não falta, né, lá o problema não é a quantidade de água.
mas principalmente no Nordeste, então, mas não, agora, né, muitos períodos de estiagem a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e muito a gente se vê caminhões-pipas, então, distribuindo água aí em algumas comunidades do estado do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, a gente tem o município de Bagé, né, lá, que é muito conhecido, que sempre tem, né, períodos de estiagem, né, e aí, então, a água é fornecida por caminhões. Mas, né, nós temos muito, inclusive Porto Alegre também tem uma determinada população, o fornecimento de água por caminhões-pipas diariamente, que são o pessoal das ilhas e, né, de zonas mais elevadas, né? Então, e a gente não sabia, né, o que cobrar de uma água que estava sendo transportada dentro do caminhão-pipa. Então, essa portaria ela veio abordar também os caminhões-pipa para a gente, né, saber o que cobrar, o que exigir, né, para garantir a qualidade da água que chegue, mesmo que for de caminhão-pipa, chegue uma água, né, dentro do padrão, uma água com qualidade. Bom, e o outro campo de atuação são as soluções alternativas individuais, né, que é aquela modalidade de abastecimento de água para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma única família, incluindo seus agregados familiares. Né, e esse principalmente é a zona rural dos municípios, em que cada família, né, tem seu poço, né, a maioria de poços escavados, né, que é lá onde a gente, nós, na saúde, né, saúde pública, onde está o nosso maior risco, né, porque essa água não tem tratamento, não tem controle, né, e a maioria deles, então, hoje tem contaminação. Né. Tradicionalmente, as pessoas preferiam, né, tomar uma água de um poço, né, de uma fonte, porque, né, a água era né, fresquinha, era uma água limpa, né, tradicionalmente. Mas hoje a realidade já não é mais essa. Né. Mesmo na zona rural, os poços encontram-se, né, com contaminação, seja por esgoto doméstico, seja por mesmo a questão dos agrotóxicos. Então, a gente, né, tem que ter um cuidado maior aí com as soluções alternativas individuais. Bom, ainda nas definições, então, da portaria 2914, né, essa portaria está disponível no site, né, tanto nosso, da Secretaria Estadual de Saúde, né, pode chegar lá até o Vigiágua e encontrar a portaria, como também no site do Ministério da Saúde. Então, nas definições, padrão de potabilidade, né, a gente ouve muito falar que uma água tem que ser potável, né, a gente tem que tomar a água e a água tem que ser potável. Mas o que é um padrão de potabilidade? Né? É um conjunto de valores permitidos como parâmetro de qualidade da água para consumo humano, conforme definido nessa portaria. Então, quem define o padrão de potabilidade da água é o Ministério da Saúde. Né? Por competência, é o Ministério, desde 1977, tem um decreto em que passa essa competência para o Ministério da Saúde definir o padrão de potabilidade. Né? Então, é um conjunto de valores e de parâmetros que são definidos com valores máximos permitidos, que a gente vai ver, que não tem, né, risco à saúde das pessoas. Tá? Água tratada, né, o que é? Então, a gente vai ver que toda a água distribuída coletivamente tem que sofrer tratamento, né, uma água tem que ser tratada. E o que é essa água tratada? A água submetida a processos físicos, químicos ou combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. Bom, dentro, né, então, ainda das definições, é muito importante que se saiba diferenciar as responsabilidades. Né? Quem é responsável por realizar o controle de qualidade da água para consumo humano e quem é responsável pela vigilância. Né? O Vigiágua, agora a gente já pode dizer, né, que já tem alguns anos, né, mais de 15 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas quando se iniciou a implantação, né, se tinha muita confusão ainda a responsabilidade do controle da vigilância. Né? Então, muitos achavam que o controle, né, não, se faz coleta mensal, lá o município vai fazer coleta, então está se fazendo o controle.
Mas é muito importante saber o que o controle de qualidade ele é de responsável, né, de responsabilidade de quem distribui a água, por quem distribui a água, ou seja, uma água proveniente de sistema ou solução alternativa coletiva, né? Exemplos de sistema, por exemplo, a Corsã é um sistema, o DEMAI é um sistema de abastecimento, né? A solução alternativa coletiva como eu falei, é um poço de uma escola, é um poço de um condomínio, né? Então, esses são os responsáveis por realizar o controle. Porque, como eu comparei com a questão dos produtos da vigilância sanitária, quem é que é responsável por fazer o controle da qualidade de um alimento que a gente compra, né, no supermercado? É quem coloca esse alimento lá para a gente comprar, né? Então, é quem produz o alimento, quem fornece o alimento, faz o controle da qualidade, né? E a vigilância, então, é o setor saúde, que, né, por competência, é o Ministério da Saúde, né, que seguindo as diretrizes do SUS, né, chega até o município para a responsabilidade de realizar a vigilância, né, a Autoridade de Saúde Pública, né, então, tem desde o Ministério da Saúde, passa pelo Estado e para o município. Né? Então, nós somos responsáveis por realizar então, a vigilância, né, verificar se o controle de qualidade está sendo feito de acordo com o que estabelece a legislação, que para a água para consumo humano é a Portaria 2914. Bom, quais são as ações, então, do Vigiágua, né, da vigilância da qualidade da água para consumo humano? Ações sobre o controle, né, que é realizado pelos sistemas e soluções alternativas coletivas, né, no que se refere à Portaria 2914. Nós temos aqui no Estado, diferente de alguns outros estados, nós temos um subprograma, um sistema, subprograma, né, dentro do programa Vigiágua, que é um sistema de vigilância dos teores de flúor. Por que a gente tem isso bem forte aqui? Porque, né, nós temos a saúde bucal dentro da secretaria e o flúor, ele obrigatoriamente tem que ser adicionado em sistemas de abastecimento de água para a redução da cárie dentária. E além disso, né, muitos de vocês já sabem que muitas vezes poços, né, poços tubulares profundos, eles podem ter altos teores de flúor e causar fluorose. Então a gente tem que ter esse controle, né, essa vigilância aí dos teores de flúor aqui no estado do Rio Grande do Sul. Além né, a qualidade da água de soluções alternativas, né, tanto, como eu falei, nós atuamos tanto na zona urbana quanto na rural, né, de sistemas, soluções alternativas, inclusive das individuais. E as condições dos reservatórios de água potável. A vigilância da qualidade, então, avalia qual é o nosso principal, né, objetivo e por que o Vigiágua existe. Né? Por que a gente existe? Para avaliar o potencial de risco representado pela água consumida. Né? Qual é o risco que as pessoas têm de adoecer se consomem uma água tratada, controlada, né? E qual é o risco que qual é o risco que elas correm de adquirir doença se elas consomem uma água que não é tratada, não é controlada. Né? E de onde vem essa água que é consumida? Ainda, né, avaliar o potencial de risco de abastecimento de água, tanto coletivo como os individuais, para desencadear medidas necessárias para a adequação. Né? Então, a responsabilidade de verificar, né, por exemplo, a inspeção sanitária, como é feita, né, é uma ação também de vigilância sanitária, que também está presente no Vigiágua. Uma inspeção sanitária é uma forma, né, da gente verificar as boas práticas utilizadas, né, por quem fornece a água, para desencadear, então, as medidas necessárias para a adequação. A gente se deparou, né, quando iniciou o programa, com muitos sistemas de abastecimento de água no Estado que não realizavam, né, tratamento nem mesmo na sede, assim como ainda existe, né, poucos municípios do Estado do Rio Grande do Sul que ainda não tratam
apenas fazem a captação da água, seja geralmente por manancial subterrâneo, né, que é um pouco mais seguro, mas que não faz tratamento nenhum. Então, a gente, fazendo a inspeção, a gente vai identificar, né, as irregularidades e isso vai desencadear as medidas necessárias para adequação. E, para isso, né, a gente faz isso para impedir a disseminação de doenças de veiculação hídrica na comunidade, né? As doenças de veiculação hídrica não é difícil a gente, né, diariamente abrir o jornal, ver que teve um surto de hepatite numa escola, teve surto de diarreias, né? Então, são doenças, né, que muitas vezes não são associadas no posto de saúde, né, quando chegam as pessoas lá, não se associam. Cada vez mais a gente está tentando associar, né, a questão de saneamento, de abastecimento de água com a ocorrência de doenças de veiculação hídrica. Bom, então, né, a portaria 2914, ela estabelece responsabilidades tanto para quem produz a água, né, é a portaria do Ministério da Saúde, as anteriores, né, principalmente a 36, a 56, ela era uma portaria voltada para quem fornecia a água, né, então, as exigências eram somente para quem fornecia a água. A partir da portaria 1469, ela já veio, né, dando responsabilidades, tanto para quem produz, como para nós, vigilância, né, do setor saúde. Tá? Pode passar. E aí, na portaria 2914, né, nós temos as competências e responsabilidades. Né? Então, eu só coloquei as responsabilidades aqui, as competências do município, porque é quem realmente executa as ações, né? Não coloquei, mas se vocês forem verificar a portaria, vocês vão ver que tem competências e atribuições no nível federal, estadual e para o município. Tá? Mas eu coloquei, acho mais importante a gente focar, né, no município, né, porque tanto nós quanto o federal, ali é acompanhar, né, o verbo sempre é acompanhar, desenvolver a legislação, capacitar. E aqui não, a gente vai ver que o município é exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os responsáveis pelo controle de qualidade da água para consumo humano. Ou seja, nós fizemos a vigilância, mas a gente trabalha em articulação, porque todas as inadequações que a gente encontra, né, ou vai construir alguma legislação, sempre a gente faz isso em conjunto com o próprio prestador, né, com o próprio responsável por distribuir a água. Então, a gente tem que atuar, né, em articulação. Tá? Porque o objetivo, né, tanto do setor saúde quanto de quem fornece água, é fornecer uma água, né, de boa qualidade que não tenha risco para a saúde. Né? Então, ninguém vai querer, né, estar distribuindo uma água que tenha risco. Então, a gente trabalha articuladamente, né, para obter esses resultados. O município ainda tem que executar as ações estabelecidas no Vigiágua, considerando as peculiaridades regionais e locais, né, nos termos da legislação do SUS. Inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída, as práticas operacionais adotadas no sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, notificando seus respectivos responsáveis para sanar as irregularidades identificadas. Ou seja, as pessoas que atuam no Vigiágua, né, têm que ter, no mínimo, algum conhecimento, né, de tratamento e controle de qualidade da água. Porque ele vai, né, vocês veem que é inspecionar o controle da qualidade da água. Né? Então, ele tem que saber o que ele está verificando lá para identificar, né, inadequações. Então, né, isso por isso eu falo sempre, é um campo, né, a vigilância também é um campo para profissionais, porque tem que ser profissionais capacitados, né, para que tenha condições de estar, então, verificando, né,
esses sistemas, e não são poucos, porque a gente tem 497 municípios no estado, e verificando se eles estão, né, cumprindo o estabelecido na portaria, na legislação, nas legislações. Ainda, né, manter a articulação com as autoridades de regulação, quando detectadas falhas relativas à qualidade de serviços. Aqui né, a gente está falando da agência reguladora, porque além da vigilância, também tem, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, que regula os serviços, né? Então, a gente tem também trabalha articulados com eles para também obter, né, melhores resultados. Informar a população sobre a qualidade da água para consumo humano e os riscos à saúde associados, de acordo com mecanismos e instrumentos disciplinares no decreto 5440, que eu vou falar depois. Então, a responsabilidade de dizer qual é a qualidade da água que a população de um município consome, é o Vigiágua. Então, qualquer cidadão que quer saber da onde vem a sua água, né, que chega na sua casa, ou qual é a qualidade, pode chegar na vigilância municipal, né, que ele tem que dar essa informação. É de competência, então, do setor saúde. E também tem que encaminhar aos responsáveis pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, né, informações sobre surtos e agravos à saúde relacionados à qualidade para consumo humano, né. Então, muitas vezes, então, a gente tem um surto de hepatite no município e uma das primeiras coisas que a gente lugares que a gente vai verificar é da onde vem a água que essas pessoas consomem, né? Se é um sistema, mesmo sendo proveniente de um sistema, deve-se inspecionar esse sistema, porque pode ter havido algum conserto na rede, né? Pode ter havido falta de água, Então, a gente, né, tem que inspecionar, né, e avisar os responsáveis para ver se, né, aconteceu alguma situação de risco durante a ocorrência desse surto. Bom, eu estou falando assim rápido e muito bem superficialmente, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente, né, fica sempre à disposição para depois, né, qualquer esclarecimento. Bom, então isso com relação, né, às competências da vigilância com relação a 2914. Bom, eu falei que as ações todas são realizadas pelos municípios e aonde que a gente acompanha essas ações, né? E quais são as ações que são realizadas basicamente pelos municípios? Bom, nós temos um sistema de informação. O Vigiágua tem um sistema de informação que se chama Ciságua. Tá? Esse sistema é um sistema do DataSUS, como qualquer outro sistema de informação do setor saúde, como o SINAM, como o SIM, né? E lá estão, então, as informações com relação à vigilância da qualidade da água para consumo humano, ao Vigiágua, né? E o que a gente pode encontrar, né? Qualquer pessoa que queira saber com relação à água que é consumida no estado do Rio Grande do Sul, nesse sistema, a gente coloca o quê? A primeira ação do Vigiágua, que é cadastramento. Qual é o cadastramento de quem? Né? De todas as formas de abastecimento de água, que são as 3 formas. São os sistemas de abastecimento, as soluções alternativas coletivas e as soluções alternativas individuais. Tá? Então, se nós entrarmos no Ciságua, a gente vai lá localizar. Por exemplo, né, em Porto Alegre, nós vamos localizar os sistemas, todos os sistemas aqui do DEMAI, né, mais os caminhões-pipas, que são soluções alternativas coletivas, né, então, isso está cadastrado lá. Então, quer saber da onde vem a água, por exemplo, que é abastecida aqui na universidade, entrando lá, vai saber de que estação de tratamento do DEMAI vem a água, né, vai saber qual é a qualidade, né, tanto realizada pelo DEMAI, quanto as análises da vigilância, né, então, essas informações são encontradas então no Ciságua. Primeiro, cadastramento. Então, né, para a gente saber de onde vem a água, quem abastece, né? Depois, a outra informação que também é alimentada são os resultados do controle de qualidade. Quem é que é responsável pelo controle? São quem fornece a água, né? Como é que a gente tem essas informações? Tá? Então, nós temos essa informação porque eles
pela portaria 2914, né, os prestadores de serviços eles têm que informar, têm que enviar, né, os relatórios de controle mensal e semestrais das análises realizadas, né, para o setor saúde, então, e nós alimentarmos no CISAGUA. Tá? Então, temos os cadastros, os resultados de controle, né, dos sistemas, tanto mensais quanto semestrais, assim como temos os mensais de solução alternativa coletiva. Além desses resultados, nós temos os resultados da vigilância, daí do setor saúde, que é o monitoramento. Então, o que faz a vigilância, né? A vigilância, ela cadastra, a partir do momento que ela cadastrou, né, ela vai alimentar no CISAGUA e ela mensalmente vai coletar. Quando eu falo nós, é lá o município, vocês imaginam, é um município realizando isso. Né? Vai realizar coletas mensais, né, para análise da água, né, proveniente dos sistemas, das soluções alternativas coletivas e das individuais. E quem realiza essas análises para nós da vigilância? Né? É o Laboratório de Referência do Estado, o LACEN. Tá? Então, nós temos um LACEN aqui no nível central, em Porto Alegre, que atende a primeira e a segunda Coordenadoria Regional de Saúde, e nós temos 16 laboratórios, né, LACENs regionais para atender o restante do Estado. Tá? E quais são as análises de vigilância que a gente faz? Né? Então, são análises microbiológicas, né? O flúor e a turbidez, que são realizadas no LACEN. E o cloro, né? O cloro é realizado, mas é realizado no momento da coleta. Né? Você sabe por quê. Né? Não adianta nós mandarmos uma água para o laboratório, porque o teor de cloro ele se altera, né, no percurso, ao longo do tempo. Então, o cloro, né, cada município tem um medidor de cloro. No momento em que ele realiza a coleta, ele faz essa análise e faz coleta também para o microbiológico, para a turbidez e para o flúor. Tá? Então, essas informações a gente tem no CISAGUA, e o CISAGUA automaticamente, né, ele emite relatórios, por exemplo, relatórios de cobertura de abastecimento de água. Então, se quer saber num município quanto por cento da população é abastecido por um sistema, quanto é por solução alternativa coletiva ou por individual, né, já saem os relatórios. Quantas análises de vigilância que foram feitas num determinados sistemas e quantas deram inadequadas, né, de acordo com a portaria, a gente tem. Né? Quantas soluções individuais? Né? Então, aonde que estão essas individuais? E qual é o percentual de inadequação com a portaria 2914? Tudo isso a gente tem, né, relatórios, tanto o relatório dos dados de vigilância, quanto os realizados, né, pelo controle. Então, a portaria, né, 2914, né, eu acho que agora a Yara fala um pouquinho, né, fala bastante, e depois eu só, né, finalizo com o restante das legislações. Tá? Como eu falei, né, é rápido, mas, né, vocês encontram nosso contato, a gente deixa aqui também e também no site. Né? Não sei se a gente diz um bom restinho de tarde ou boa noite, né? Mas é um prazer, então, estar aqui agradecendo o convite da PUC. É muito gratificante, eu que me formei aqui na PUC e tive o privilégio também de, ao longo da universidade, já trabalhar no DEMAI na época e construir a minha carreira profissional. Então, falar de água é uma coisa muito gratificante. Então, agradeço também, né, aos que estiverem assistindo online e me coloco à disposição sempre para resolver, né, qualquer dúvida que houver sobre a nossa palestra. E como o nome diz mesmo, instrumentos legais, né, para a garantia da qualidade, não há como a gente não falar na legislação em si. Então, ela é uma legislação, eu acho que o Brasil ele está de parabéns, porque ela é uma legislação que ela realmente pensa, não digo em tudo, porque tudo a gente nunca pensa, mas pensa em muitos detalhes mesmo para a gente garantir a qualidade.
Então, dentro de cada sua atribuição, né, se nós cumprirmos a portaria, né, de quem produz e distribui água, mais todas essas ações de vigilância, e envolvermos a população nesse processo, eu acho que a gente tem muito a avançar e deve avançar para a gente distribuir água com qualidade. Então, a gente vai falar alguns tópicos aqui da portaria, não na totalidade, né, em função do tempo, mas vão esclarecer o quanto ela é rica, essa portaria, e quanto ela realmente, né, veio para nos distribuir água com qualidade mesmo, se cada um fizer a sua parte. Então, essa portaria, ela dispõe, então, sobre os procedimentos de controle. Quem é que faz controle de qualidade? Quem produz e distribui água, né? E a vigilância, então, ela tem as ações do programa que vai verificar como está sendo tratada, controlada e distribuída aquela água. Tá? Então, os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e o seu padrão de potabilidade, onde nós temos, né, uma série de parâmetros com valores máximos permissíveis, segundo estudos, né, do que poderíamos tomar uma água com aquelas concentrações. Então, uma coisa bem importante dessa portaria, né, que ela nos apresenta, então, uma visão sistêmica de controlarmos do manancial ao consumo. Então, avaliarmos as condições do nosso manancial, como está a captação, se o tratamento de água ele é adequado àquela característica da água, né, passando todas as etapas do tratamento, né, desde da chegada da água bruta na estação, passando por todas as etapas, controlar a qualidade do sistema de distribuição, que é composto de rede e reservatórios, ou seja, né, não adianta a água sair da estação com qualidade se nós não tivermos todo um controle do sistema de distribuição, que é muito vulnerável à recontaminação da água. E também a manutenção e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável, né? Até, então, ao hidrômetro, a chegada nas nossas casas. E essa portaria, ela define uma série de padrões. Então, existe o padrão microbiológico. O que nós devemos monitorar para garantir a qualidade da água? Então, né, o coliforme total, a Escherichia coli, que é um indicador de contaminação, né, fecal. Então, a água não é adequada para consumo humano, isso tem que ter feito o monitoramento. E existe todo, né, um procedimento do que é aceitável e o que não é. Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção. Então, a turbidez, né, é o material em suspensão, é a medida da interferência à passagem da luz provocada por materiais em suspensão. Então, nessa portaria, a turbidez é um parâmetro que deve ser muito bem controlado, porque, junto com este material em suspensão, com essas partículas, né, isso pode haver, então, uma contaminação microbiológica e, consequentemente, as pessoas podem adoecer. Também consta padrão para substâncias químicas que representam risco à saúde. Então, foi feito todo um estudo, né, de quais são os componentes prioritários nas águas do estado de São Paulo, fazendo um levantamento todo o Brasil e nas legislações da OMS, e foram definidos, então, parâmetros inorgânicos, né, no caso do metais e outros nitrito, nitrato, outros parâmetros dentro dessa classificação. Substâncias orgânicas também que poderiam estar presentes na água também, que nós vamos ver mais adiante. A parte de agrotóxicos, o que tem que ser monitorado na água para que realmente a gente distribua água com qualidade. Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção. Então, a parte da desinfecção também é um ponto bem importante na portaria, onde ela abre para uso, né, tanto do cloro livre, como também do cloro combinado, já que nós temos águas com grande carga de esgotos, matéria nitrogenada. Então, também a portaria ela abre para que se use, né,
o cloro combinado, também o uso do ozônio e da ultravioleta. Então, tem várias opções para se fazer essa desinfecção da água. Entretanto, o uso desses produtos podem gerar subprodutos. Então, também houve essa preocupação de, dependendo do tipo do agente desinfetante usado, tem que monitorar esses produtos secundários da desinfecção. Ela ainda também se preocupa com o padrão de radioatividade, né? Sendo que a água ela é uma grande receptora dessa radioatividade. Então, também, na portaria, tem que, quem produz e distribui água tem que fazer o monitoramento da radioatividade. Ainda padrões organolépticos, que seriam aqueles padrões que não seriam um risco à saúde, mas causariam um desconforto, né, como gosto, odor, ou tomar uma água, por exemplo, que vai tomar água e fica com surfactantes, com detergente, a gente iria rejeitar uma água. Então, são parâmetros, né? Ou, por exemplo, uma água com uma grande quantidade de sais, que poderia dar um desconforto gastrointestinal. Então, também há essa preocupação. Padrão de cianotoxinas, né? Hoje é uma preocupação também muito grande quando a água ela é captada de um manancial superficial em função da probabilidade de ocorrência de cianobactérias. Por que essas cianobactérias elas, ocorrem na água, né? Nós temos, então, nutrientes que essas cianobactérias vão utilizar, que é o nitrogênio e o fósforo. Nitrogênio, proveniente das nossas excreções, e o fósforo ele é um ingrediente dos detergentes. Então, os mananciais que recebem esgoto sem tratamento têm altas concentrações de nitrogênio e fósforo. Associado a quê? Né, a uma baixa turbulência da água, ou seja, a água fica um tempo parada, uma alta incidência de luz solar, e o que acontece? Elas se encontram condições favoráveis e se desenvolvem. Né? Vocês não sei se lembram, em 2005, em Porto Alegre, o Guaíba ficou como se fosse um mar. Né? Então, essas cianobactérias, então, elas podem produzir as cianotoxinas. Então, também há uma preocupação de se fazer o monitoramento dessas cianotoxinas. Né? Então, tem todo um controle no manancial, num plano de amostragem, e aí, conforme a presença ou não, vai levando para outros controles mais específicos. E ainda são estabelecidas referências à contagem de bactérias heterotróficas, também no sistema de distribuição. Porque as bactérias heterotróficas, quando elas estiverem acima de 500 unidades formadoras de colônia, elas podem inibir a presença do coliforme, então, dando, né, na realidade, um falso negativo. Ainda também há uma preocupação com relação aos cistos de giardia e os cistos de criptosporídeos, que são protozoários. Então, também a portaria ela já remete para que se faça esse monitoramento e sempre com a lógica de distribuir água com a menor turbidez possível, né? Para que se evite, então, os riscos à saúde. As cianobactérias que eu já falei, e também a preocupação do monitoramento de vírus entéricos. Então, ela é uma portaria muito abrangente, ela é, digamos assim, não vai ser numa apresentação aqui que vocês vão entender toda a portaria, ela é complexa, mas ela pensou em tudo, e o objetivo final é a gente garantir a qualidade da água. Então, tem várias atribuições, por isso que eu ressalto que nós temos um instrumento mesmo para a gente distribuir água com qualidade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Né? Então, aqui, rapidamente, os responsáveis pelo sistema, que vocês viram o que é o sistema, e solução alternativa coletiva de abastecimento de água. Então, o responsável, né, tanto pelo sistema como pela solução alternativa coletiva, então, ele tem que exercer o controle de qualidade da água. Garantir, né, essa operação e a manutenção dessas instalações de acordo com as normas relativas ao tema. Manter e controlar a qualidade da água produzida, né, fazendo o quê? Um controle operacional lá da captação, né,
da adução, que é o transporte dessa água até a estação de tratamento, todo o tratamento, a reservação e a distribuição. Então, é aquela visão sistêmica do manancial ao consumo. Exigência, né, de controle de qualidade dos insumos, dos produtos químicos utilizados no processo de potabilização da água. Então, hoje existe uma NBR, a 15784 de 2014, que ela, então, ela determina, ela disciplina isso, né, do que nós temos que monitorar em cada insumo e o que seria, né, permitido de a gente usar aquele insumo no tratamento de água. E também exigência, né, de laudo de inocuidade dos materiais utilizados na produção e distribuição de água. Então, isso ainda não tem uma norma, mas já tem um grupo da BNT que está estudando, né, essa questão e também vai distribuir, vai ser lançado, creio que no ano que vem. Essa portaria também, ela remete que esses profissionais eles têm que ser capacitados e atualizados tecnicamente para exercitar essa tarefa de fornecer e controlar a qualidade da água para consumo humano. Também fazer análises laboratoriais em amostras provenientes das diversas partes, né, tanto dos sistemas de abastecimento como das soluções alternativas coletivas. Então, realmente ter um acompanhamento, né, de todas as unidades. Manter também sistemática, né, avaliação do sistema ou da solução sobre a perspectiva de risco à saúde. Então, é esse olhar, né, que tem que ter, do que seria um risco à saúde. Então, com base no quê? Ocupação da bacia contribuinte, né? A minha matéria-prima, o que eu tenho, o que contribui naquele manancial e que pode comprometer a qualidade da água para consumo humano. Então, isso é importante que o responsável tenha conhecimento. E, para isso, ele tem que fazer o quê? O monitoramento da qualidade da água, né? Acompanhar o histórico das características. E também fornecer à autoridade de saúde pública, né, quando solicitados os dados, ou seja, a vigilância da qualidade da água. Monitorar no ponto de captação e também comunicar, né, aos órgãos ambientais quando tiver qualquer alteração na qualidade da água. Contribuir também com os órgãos ambientais com relação à proteção dos mananciais. A gente participa, então, dos comitês de bacia. E, importante, mecanismos para recebimento de queixas. Isso é também, né, muito comum a gente receber queixas dos consumidores e tem que realmente verificar o que está acontecendo. É importante também comunicar à autoridade de saúde pública qualquer risco à saúde, tá? E ver como resolver isso, sentar e resolver. Trabalhar em parceria com a vigilância municipal e ver como resolver. Assegurar pontos de coleta de água na saída do tratamento e na rede de distribuição, tanto para o controle como para a vigilância. Ainda agora, o responsável pela solução alternativa coletiva, né? Então, ele tem que nomear um técnico responsável para operar aquele sistema. Outorga de uso, né? Uma solução alternativa coletiva que seja um poço. Então, tem que ter outorga, né, para usar aquela água. Laudo de análise dos parâmetros de qualidade previstos nessa portaria. Então, uma solução alternativa coletiva que vai distribuir água tem que fazer todos os parâmetros da portaria. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, uma determinada solução alternativa coletiva, que ela foi cadastrada como solução alternativa coletiva. O que tem que fazer de monitoramento? Lá quem está distribuindo essa água, né? Analisar a cor da água, turbidez, pH e coliforme. Aí, dependendo do tipo de manancial, se for subterrâneo, por exemplo, uma amostra na saída do tratamento, uma para cada 500 habitantes nos pontos de consumo, com uma frequência mensal. Então, com isso, se calcula o plano de amostragem para aquela solução alternativa coletiva. E o cloro residual livre, tanto o manancial superficial como subterrâneo, uma amostra na saída do tratamento, uma para cada 500 habitantes, com uma frequência diária.
Então, tem que ter todo esse controle para distribuir essa água. Isso quem está lá no município, por exemplo, que tem um poço, que foi cadastrado como uma solução alternativa coletiva. E para veículos transportadores, que também é uma solução alternativa pelo conceito da portaria, né? Uma análise de cloro residual livre em cada carga. Então, aquele caminhão, né, ele vai ter uma planilha com cloro em cada carga e também uma análise de cor, turbidez, pH e coliforme mensalmente na fonte de fornecimento, ou seja, onde ele vai buscar essa água para distribuir. Então, aí entra um papel muito importante da vigilância, é saber, não adianta o caminhão ir lá na ETA buscar água para distribuir para uma população, se o caminhão ele é um caminhão que não tem as condições adequadas para consumo humano. E aí a portaria também pensou nisso e diz como tem que ser o caminhão. Garantir, então, que tanques, válvulas e equipamentos dos veículos sejam apropriados e exclusivos para o armazenamento e transporte de água potável. Manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água, ou seja, onde ele abastece esse caminhão. Manter as análises de controle previstos na portaria. Assegurar que a água tem um mínimo de cloro de 0,5 miligramas por litro. E garantir que o veículo utilizado para o fornecimento de água potável tenha inscrição água potável. Então, isso é um ponto muito importante, né? A Jusce comentou, nosso estado está usando, mas no Brasil em si, o uso do caminhão-pipa é indiscriminadamente, né? Sem a mínima condição. Então, a legislação está aí para apoiar, né, as vigilâncias e cobrar isso. Também é bem importante o que a portaria determina, né, que a água proveniente de solução alternativa coletiva e individual, ela não pode ser misturada com a água da rede de distribuição. Então, isso está também aqui. Sistemas e as soluções têm que ter um responsável técnico habilitado, um que tenha, né, o registro no conselho de classe e que possa, né, ser responsável na medida em que nós temos que fazer uma desinfecção e ela, então, exige operações de um técnico. Toda a água, né, para consumo humano, ela tem que sofrer um processo de desinfecção, como eu falei, que a portaria dá várias alternativas, né, ou uso do cloro. E sempre que for captado um manancial superficial, tem que sofrer um processo de filtração, justamente em função do quê? De que as águas superficiais elas têm uma turbidez elevada, e hoje isso é um parâmetro, né, muito importante de ser controlado na portaria. E a rede, né, deve ser operada com pressão positiva para evitar, então, recontaminações da água. E também é importante, né, informar quando tiver algum problema, né, em algum local. Por exemplo, situações de emergência com potencial para atingir a segurança de pessoas e bens. Então, o responsável, tanto pelo sistema, tem que fazer essa comunicação. Quando houver interrupção no abastecimento, pressão negativa ou intermitência, também tem que ser comunicado à população. Necessidade de realizar, por exemplo, uma operação programada. Então, hoje, o consumidor ele tem, né, o direito de saber que ele vai ficar sem abastecimento. Modificações ou melhorias de qualquer natureza nos sistemas de abastecimento e que podem, né, provocar a interrupção. E situações que possam oferecer riscos à saúde. E aí, nesse anexo aqui, nessa tabela, nós temos, né, o padrão microbiológico. O que o responsável pelo sistema tem que monitorar? Então, na água para consumo humano, a Escherichia coli, ela tem que estar ausente. Não importa se é 2, se é 1000, não importa. A água não é adequada ao consumo humano se ela está presente. Já na saída do tratamento, os coliformes totais, né, que são um grupo de bactérias que pode estar presente na água, no solo, na vegetação, eles poderiam ser classificados como
organismos ambientais que estão no ambiente, também na saída do tratamento, depois de todo o processo, eles também têm que estar ausentes. E a Escherichia coli, né, na água tratada, também está ausente. Tá? No sistema de distribuição, aí tem essa ressalva aqui. Então, sistemas ou soluções coletivas que abastecem menos de 20 mil, apenas uma amostra poderia dar o coliforme total. E quando acima de 20 mil, ausência em 100 ml em 95% das amostras, que também tem uma tabela que diz quantas amostras tem que fazer. Então, a portaria pensou em tudo, né? E tem que se cumprir. A parte da turbidez, como eu falei para vocês, ela é bem forte também na portaria, e ela determina que águas subterrâneas, desinfecção, valor máximo permissível, 1 unidade de turbidez em 95% das amostras. Filtração rápida, que a maioria dos sistemas usa, né, tratamento completo ou filtração direta, 0,5 unidades de turbidez em 95% das amostras. E a filtração lenta, que é já produz uma água com uma qualidade microbiológica melhor, até 1 unidade de turbidez. E a portaria, se vocês depois procurarem, ela tem metas progressivas de diminuição da turbidez. Então, os sistemas eles vão ter que se adequar, né, para distribuir a água com uma menor turbidez possível. Então, tem adequações, né, que estão estabelecidas na portaria. E aqui tem o padrão de potabilidade, né, para substâncias químicas que representam a saúde, que seria uma outra palestra para a gente poder falar sobre tudo isso. Então, aqui as inorgânicas, né, aqui a parte das orgânicas, com seus respectivos valores permissíveis, né. Continuando as orgânicas, os agrotóxicos. Aqui continuam também os agrotóxicos, e aqui os desinfetantes e produtos secundários da desinfecção, né, que podem se formar, então, em função do agente desinfetante utilizado. Então, isso o responsável do sistema, ou ele tem que ter um laboratório próprio para fazer esse monitoramento, que também é estabelecido uma frequência em função da população abastecida, ou ele pode, né, contratar um laboratório. Então, é importante também, dentro da desinfecção, né, manter no mínimo 0,2 de cloro residual livre, que é aquele que ele está disponível sob a forma de ácido hipocloroso e o hipoclorito, ou o cloro residual combinado, onde nós temos o cloro que reage com a matéria nitrogenada presente nos mananciais, né, ou ainda 0,2 de dióxido de cloro, que é também um potente oxidante. E também ela abre para usar o ozônio e a radiação ultravioleta. Mas o que é importante na lógica dessa portaria? Podemos usar o ozônio e radiação ultravioleta, que são potentes oxidantes, porém, não podemos deixar de atender a água com cloro em toda a extensão do sistema de distribuição. Por quê? Para evitar recontaminações na água. Porque aqui eu tenho a desinfecção imediata e não mantém residual. Então, a portaria também se preocupou, né, com essa garantia, então, ao longo de todo o sistema de distribuição. Aqui a parte de cianotoxinas também. Hoje existe a exigência da microcistina e a saxitoxina. Então, essas toxinas elas vão ser produzidas dependendo da cianobactéria que for, né, que estiver presente lá no manancial. E ainda teria a cilindropermopsina, que daí ainda não é uma exigência. Padrão de aceitação, padrão organoléptico, é aquele que a gente rejeitaria a água, né, porque causaria algum desconforto, ou intestinal, ou gosto e odor, ou uma aparência desagradável da água. Então, também a portaria, ou manchar, né, ferro e manganês, provocar um gosto e odor, manchar as roupas, as louças, né, os sanitários dos banheiros, principalmente. E o padrão de radioatividade também, né, sendo que a água, né, ela pode ser um dos grandes responsáveis por captar essas radiações. Então, também tem que se contratar um laboratório para fazer. As cianobactérias, né, no manancial,
Então, tem todo um regramento, faz um monitoramento mensal. Se for menor do que 10.000 células por ml, tem que ser um profissional habilitado, normalmente um biólogo, que ele identifica e conta essas cianobactérias. Vai monitorando mensal. Começou a aumentar, passa essa frequência semanal. Tá? E ainda a portaria, né, recomenda análise de clorofila, que é uma medida, então, da produtividade primária. Se ela estiver aumentando, tem que aumentar a frequência desse controle de cianobactérias no manancial. E quando essa densidade de cianobactérias, né, ultrapassar 20.000, tem que fazer as cianotoxinas. Então, quem regula quando fazer as cianotoxinas é a densidade de cianobactérias no manancial. Lembrando, sempre só manancial superficial. Quando a concentração, então, de cianotoxina no manancial for menor do que a cianotoxina exigida aqui na portaria, não precisa fazer na água tratada, porque se lá no manancial ela já está menor, não há necessidade de fazer. Então, essa portaria ela é bastante complexa, mas ela está sempre amarrando tudo para que, no final, a gente distribua água com qualidade. Bom, e aí, quantas amostras a gente monitorar para o controle de qualidade da água para consumo humano? Então, existe também esses planos de amostragem aqui, onde essa tabela diz o número mínimo de amostras e a frequência. Então, vamos pegar aqui um exemplo para a gente, né, fazer a observação. Vamos supor que aqui uma população abastecida seja de 500.000 habitantes. Vamos fazer um exercício. Então, e o manancial é superficial. Então, a cor, manancial superficial, na saída do tratamento, uma amostra a cada 2 horas. Então, se o sistema de abastecimento ele trabalha 24 horas por dia, vai ser feita análise de cor. Quantas amostras? 12 durante o dia. A cada 2 horas, o operador, naquele laboratório de controle operacional, tem que fazer aquela cor da água lá na saída do tratamento. Agora, no sistema de distribuição, que é os reservatórios e rede, quantas amostras ele tem que fazer? Então, nós estamos aqui, 500.000. Uma para cada 25.000 habitantes. Então, faz uma regra de 3. E soma com 40. E qual é a frequência? Mensal. Tá? Então, o controle de qualidade ele é elaborado para cada sistema de abastecimento, considerando o quê? A população abastecida. Tá? Depois, continuando, turbidez, cloro residual livre, as cloraminas, caso a desinfecção seja feita com cloro combinado e dióxido de cloro. Manancial superficial, mesma coisa, saída do tratamento, uma a cada 2 horas. O que diz aqui o sistema de distribuição? Toda vez que fizer o coliforme, tem que fazer o cloro e tem que fazer essas análises aqui. Tá? Então, quem vai determinar quantas amostras, quantas de coliforme tem que fazer, que a gente vai ver daqui a pouco. E aí vai indo assim, pH e fluoreto é a mesma lógica, gosto e odor a mesma lógica, cianotoxinas é aquela mesma lógica, monitora o manancial, menor que 10.000 mensal, acima de 10.000 semanal, chegou a 20.000, faz as toxinas. Tá? Produtos secundários da desinfecção, tá? Que seriam os trialometanos, triclorofenol, ácidos aloacéticos, clorito, bromato. Também, manancial superficial, saída do tratamento trimestral. Nós estamos nesse exemplo aqui, 4 amostras trimestral. Então, o responsável pelo sistema vai ver onde seriam melhor localizados esses pontos no sistema de distribuição para que seja representativa a qualidade da água, já que esses produtos, há necessidades secundários, né, eles têm uma necessidade de ter um tempo maior de contato com o cloro. Então, isso é determinado para que seja representativo. Não vai ser logo na saída do tratamento, porque ali ainda não, se tiver, não se formou. Então, ao longo do sistema de distribuição.
E depois os demais parâmetros. O que seriam esses demais parâmetros? Todos os inorgânicos, orgânicos, agrotóxicos, padrão organoléptico, todos os outros, a frequência é semestral. Tá? E ainda tem uma nota aqui embaixo que diz assim, dispensada a análise na rede de distribuição, quando o parâmetro não pode ser incorporado ao longo do sistema de distribuição. O que é isso? Se eu tiver na saída do tratamento, por exemplo, 15 de cloreto na água, e o limite é 250, haveria possibilidade disso ser incorporado ao longo do sistema, só se entrasse uma água do mar ali. Então, daí é dispensada a análise. Então, tem toda essa lógica, né? Agora, alguns, a exigência de que se faça, porque pode, né, se incorporar a água. E aqui é quantas amostras mensalmente tem que fazer para o coliforme. Tá? Então, o coliforme total, saída do tratamento, 2 amostras semanais, faz o total e depois vê se tem a Escherichia coli. E no sistema de distribuição, que é reservatórios e rede, é em função da população abastecida. No nosso exemplo aqui, era 500 mil. Uma para cada 5 mil e soma 105. Então, ao longo do sistema de distribuição, que é reservatórios e rede, tem que distribuir esse número de amostras mensalmente. Por isso que hoje, né, os sistemas de abastecimento têm um roteiro diário para cumprir o que está determinado na portaria. E aí coleta as amostras, sábado, domingo, feriado, e leva para o laboratório. Aí tem toda uma lógica, se deu positivo, tem que voltar, coletar montante, coletar jusante de um local, fazer inspeção, ver o que aconteceu. E ainda a amostragem, né, ela tem também a portaria dá um norte. Né? Esse número de pontos ao longo do sistema de distribuição tem que ser distribuído uniformemente ao longo do mês. Eu não posso coletar 50 num dia, no início do mês, e o resto todos lá no fim. Tem que distribuir diariamente. Esses pontos têm que ter representatividade desse sistema de distribuição. Sempre lembrando que é reservatório e rede. Combinando critérios de abrangência espacial e pontos estratégicos. Seriam o quê? Próximos à grande circulação de pessoas. Terminais rodoviários, ferroviários, entre outros. Ou seja, uma avaliação de risco. Né? Edifícios que alberguem grupos populacionais de risco, tais como hospitais, creches e asilos. Então, esses pontos têm que estar contemplados, né, nessa amostragem. Aqueles localizados em trechos vulneráveis do sistema de distribuição, como pontas de rede, pontos de queda de pressão, locais afetados por manobras, onde vai se fazer, né, um conserto. Então, tem que contemplar. Sujeitos à intermitência, reservatórios, entre outros. E locais com sistemática notificações de agravos à saúde, temos como possíveis causas agentes de veiculação hídrica. Então, a portaria ela também dá um norte que o responsável ele não pode, né, ele tem que obedecer o que a portaria determina. E ainda, né, sempre que forem identificadas situações de risco à saúde, o responsável pelo sistema ou solução alternativa e a autoridade de saúde pública, que são as vigilâncias municipais, o Estado ou até a União, né, em conjunto, elaborar um plano de ação e tomar as medidas cabíveis, incluindo a eficaz comunicação à população, sem prejuízo das providências imediatas para a correção da normalidade. Então, isso também a portaria contempla, né? É um trabalho conjunto que, no final, visa garantir a qualidade. E ainda também verificadas características desconformes, porque, na medida que se faz o controle, esses dados são encaminhados ou são alimentados no sistema de informação e essa vigilância acompanha. Então, se começa a verificar que está dando Escherichia coli no sistema de distribuição, o que pode acontecer? Ou que os padrões de potabilidade, né, não estão atendendo aquele controle, ela pode, então, ao solicitar, ampliar o número mínimo de amostras, aumentar a frequência da amostragem
e fazer análises laboratoriais de parâmetros adicionais. Assim como também o responsável pelo controle, ele pode dizer, olha, na minha água eu não detecto, por exemplo, algum parâmetro que ele queira. Vamos supor, surfactantes na minha água, eu tenho 2 anos de histórico aqui. Em vez de eu fazer semestral, eu posso fazer anual. Então, pode também ter essa flexibilização. Mas tudo baseado, né, num histórico de dados, num relatório bem fundamentado. Então, como vocês puderam observar nessa breve explanação, teria muito mais artigos, isso daria para fazer umas 8 horas de debate sobre a portaria, com exercícios e tudo. Então, essa portaria ela é bastante abrangente, ela tem atribuições, né, para o controle, se o controle é de um sistema, se é de solução alternativa, se é de caminhão-pipa. Ela dá o norte para o número de amostras, ela dá uma série de diretrizes para que a gente distribua a água com a qualidade. E o papel da vigilância, ele é um parceiro do controle. Tá? Então, além de tudo isso, dessa responsabilidade de quem produz a água, de quem faz a vigilância, ainda nós, consumidores, temos também o direito do acesso à informação. Então, usando, né, o tema da Semana da Água, água com qualidade e garantia de vida, nós temos o direito de saber a qualidade através desse decreto 5.440, que agora, então, a Jusce vai falar um pouquinho, e mais da legislação estadual que nós temos aqui relativa a controle e vigilância da qualidade da água. Então, eu agradeço, né, a oportunidade e estou sempre à disposição por e-mail, ou pelo telefone, ou em contato para a gente esclarecer alguma dúvida. Muito obrigada. Bom, então, como a Yara falou, né, nós todos temos o direito de saber qual é a qualidade da água que a gente consome, né? Como qualquer outro produto que a gente adquire, que a gente compra, a água também, né? A gente compra, a gente paga, e a gente tem o direito de saber qual é a qualidade desse produto. Bom, antes de passar o decreto, eu só queria voltar só um pouquinho na portaria, né? Assim, o plano de amostragem da portaria, ele é para quem distribui água coletivamente, que são os sistemas e as soluções alternativas coletivas, né? E as soluções individuais, vocês verificaram que não tem um plano, né, de amostragem para as individuais. As individuais elas só sofrem vigilância, né, que são aqueles postos lá nas comunidades rurais. Então, a gente cadastra e a gente monitora, a gente faz análise e dá orientação, né? A única forma de resolver o problema, né, da qualidade da água, como saneamento, né, que se faz nas individuais, é a distribuição de hipoclorito de sódio, né, fornecido pelo Ministério da Saúde, que é o de uso intradomiciliar, né? Então, essa é a forma de atuação da vigilância, né, com relação às sais. A outra questão que eu queria colocar, o nosso plano de amostragem da vigilância, nós temos uma diretriz nacional. Então, se vocês quiserem saber qual é o número de análises que a vigilância faz, quais os parâmetros, tem que procurar a diretriz nacional do plano de amostragem para a vigilância. Também tem uma publicação do Ministério da Saúde e é essa que a gente segue, né? A gente não faz o número mínimo de amostras assim, né? A gente tem uma diretriz de número que é baseado, então, o nosso plano de amostragem é baseado na população total do município, diferente do controle, que o controle, o plano de amostragem é baseado na população que aquele sistema abastece. Por exemplo, a estação de tratamento de água do DEMAI, Moinhos de Vento, né, tem um plano de amostragem para os bairros ali, né, que abastece. A do Menino Deus vai ter outro plano de amostragem. E nós, da vigilância, nós temos um plano de amostragem para a população total do município. Bom, então, voltando só aqui, então, né, o direito, como é que hoje a população do Estado do Rio Grande do Sul sabe de onde vem a água que consome e qual é a qualidade?
para isso, né, considerando o Código de Defesa do Consumidor, como qualquer produto que a gente compra, né, vem com algum defeito, ou tu adquire um alimento ou um medicamento fora, né, tu vai procurar teus direitos. E a água, né, baseado nisso, então, foi criado, né, um decreto federal, o 5440, desde 2005. Ele estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e soluções alternativas coletivas, e institui mecanismos e instrumentos para a divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano. Bom, ali as definições e procedimentos é basicamente cópia da portaria 2914, mas o que importa, né, é o consumidor, é o cidadão saber que ele tem direito, né, aonde que estão essas informações, quais são os instrumentos, né, que existem, aonde ele tem que ter acesso e encontrar as informações sobre a qualidade da água. Então, né, o artigo 5º, né, na prestação de serviços de fornecimento de água, é assegurado ao consumidor, dentre outros, o direito de receber 2 instrumentos de divulgação. Então, aonde que a gente sabe sobre a qualidade da água? Na conta de água, hoje, todos nós que recebemos, né, a conta, seja uma casa ou seja um condomínio, né, toda ligação predial, né, que tem a conta de água, tem que vir na conta um resumo das análises básicas, né, do mês, dos resultados das análises, e principalmente dizendo aonde que as pessoas têm, aonde que as pessoas podem encontrar os resultados da qualidade da água que é consumida. Então, tem que vir o telefone, o e-mail, né, o endereço da página, né, por exemplo, da Corsã, do DEMAI, de qualquer outra autarquia, SAMAI, SEMAI, tem que vir na conta de água, então, dizendo aonde tem acesso. E o outro instrumento é um relatório anual. Para cada ligação predial também tem que ir um relatório anual. Aí sim, esse relatório tem que dizer da onde vem a água, qual é a fonte, né, da onde a água é captada, qual é o tipo de tratamento que é realizado, né, quem é responsável por isso, inclusive também o telefone de quem faz a vigilância também tem que vir, o próprio prestador tem que informar nesse relatório anual. E também uma lista dos parâmetros, né, dos resultados das análises, e também se tem algum parâmetro, por exemplo, né, o que a Yara citou, a questão de Porto Alegre, que apesar da população sentir, né, o gosto, o odor na água, mas isso não tem risco à saúde, explicar o que é isso, né? Então, essas informações têm que estar, né, nesses 2 instrumentos. E quem fiscaliza esse decreto? Bom, a portaria 2914, ela é exclusivamente fiscalizada pela vigilância da qualidade da água para consumo humano, né, pelo Vigiágua. Já o decreto 5440, ele é um decreto ministerial. Ele foi, então, construído pelo Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, da Justiça e do Meio Ambiente. Então, são 4 ministérios que fiscalizam esse decreto. Tá? E, principalmente, né, o cumprimento desse decreto ele está sendo, né, bem cumprido, porque nós temos aqui envolvido, né, como vocês veem, o Ministério da Justiça. Né? Então, eles também estão ajudando a vigilância a fazer com que se cumpra esse decreto. Deixa eu passar. Bom, a Yara falou, né, que nós somos parceiros do controle, nós somos parceiros, né, mas nunca esquecendo que a vigilância é o único setor que tem o poder, né, de autuar o controle, de tomar alguma medida legal com relação à distribuição de água fora do padrão, né, com alguma inadequação. Né. Então, não esquecer, né, esse papel da vigilância, né, que esse o cidadão pode cobrar, né, do setor saúde, que nós, né, além, né, a gente atua, né, integradamente, em conjunto, mas não se pode esquecer, porque também temos legislação para atuar com as irregularidades sanitárias. Como é a primeira legislação, né, a 6437, está aqui, como outras legislações do Estado, mas não. A 6437 também é uma legislação federal, que ela é utilizada, né, pela vigilância sanitária e por nós também, né, pelo Vigiágua.
né, que ela configura as infrações à legislação sanitária federal e estabelece sanções respectivas e dá outras providências. Então, com as irregularidades, sim, nós encontrando irregularidades, a gente pode, então, né, abrir processo administrativo, né, e configurar as infrações lá e chegar à multa, né, a várias penalidades. Bom, além dessa 6437, nós temos algumas legislações com relação à garantia da qualidade da água para consumo humano, né, estaduais, complementarmente a 2914, que, por exemplo, né, tem uma portaria que é bem antiga com relação, né, ao controle das condições sanitárias de reservatórios de água potável prédios coletivos, que essa limpeza tem que ser feita por empresas, né, por firmas, com alvará nas secretarias municipais, e essa portaria, então, ela regulamenta disso tudo que precisa, né, que é necessário para uma empresa que faz a limpeza e desinfecção de reservatório. A outra portaria estadual que a gente tem, é de 96 também, é a obrigatoriedade do uso do carvão ativado em todas as estações de tratamento de água quando houver evidências de desenvolvimento de algas no ponto de captação. Então, né, por exemplo, Porto Alegre, no Guaíba, apareceu lá, então, está verde, lá tem, né, desenvolvimento de algas, a vigilância já vai verificar se o DEMAI, então, ele tem que ter, né, as instalações para a adição do carvão ativado, né, que é uma das medidas, né, a principal medida que tem que ser adotada, né, é a adição do carvão ativado nas unidades, né, da estação de tratamento de água, para a remoção do gosto e odor. A portaria 1099, né, que define os teores de concentração do íon fluoreto, eu falei para vocês que a gente tem um sistema de vigilância de teores de flúor, e a portaria 2914, ela estabelece, né, valor máximo de 1,5, né, para qualquer forma de abastecimento. Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, em função de que 1,5 de flúor é muito alto, porque já se tem flúor nas pastas de dente, tem flúor em alguns alimentos, tem flúor nos chás, né? Então, tu imagina se tu vai ainda permitir que se consuma água com 1,5, né, ou acima de 1 de flúor, né? Foram realizados estudos, né, com a universidade, com a saúde bucal, né, da secretaria, e se verificou que acima de 1 as crianças já adquiriam fluorose. Então, nós estabelecemos no estado do Rio Grande do Sul uma portaria em que estabelece, né, de 0,7 a 0,9 miligramas por litro de flúor. 0,7, né? Ou 0,6, agora me confundi, mas é 0,7. De flúor, né, o mínimo de 0,7 e no máximo de 0,9 de flúor na água para abastecimento público, né? E a outra portaria que a gente tem complementar, que é bem atual também, é com relação à questão dos agrotóxicos. A gente sabe que no Rio Grande do Sul, ela é um estado, né, basicamente agrícola, né, se utiliza muitos agrotóxicos. A portaria tem uma lista bem grande de agrotóxicos, mas, mesmo assim, se verificou, né, se fez um estudo de uso, né, de agrotóxico no estado, e se verificou que muitos dos agrotóxicos utilizados não constavam na portaria, né? Então, se criou uma portaria complementar dos parâmetros adicionais de agrotóxicos. Significa o quê? Que a gente exige que, né, exigido que o DEMAI, que a Corsan, né, qualquer sistema de abastecimento de água, faça, além dos parâmetros da portaria, mais esses 49 parâmetros, 46 parâmetros da portaria complementar. Tá? Então, era essas as portarias, né, complementares que a gente tem atualmente no estado, né? A gente está fazendo para empresas que distribuem água por meio de caminhão-pipa, está fazendo uma portaria para empresas que realizam tratamento e controle de qualidade da água também, né? Porque a gente entende que não é qualquer empresa que pode se candidatar aí para estar fazendo, né, o tratamento e controle
da água para consumo humano nos municípios do Estado, então a gente vai estar regulamentando isso também. Bom, eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, e agora eu acho que a gente vai ficar um pouquinho, se tiver tempo ainda, à disposição, se tiver alguma pergunta. Então, está aberto para perguntas, teremos alguns minutos aí. Como é uma edição extra do fórum, teremos um tempinho extra também. Já tem uma pergunta aqui, por favor, se identifique. Meu nome é Claudio Miro, eu sou da educação física, então a interdisciplinaridade para mim é importante, porque eu quero me especializar em educação ambiental e trabalhar com as crianças, cuidados com a água. Então, eu quero juntar essas duas coisas, né? A educação física, entre atividades, brincadeiras e coisas, e conscientizar as crianças no cuidado com a água. E eu estou aqui também, eu sou operador de tratamento de água do DEMAI, né? Então, acompanho muito o tema da água. E a minha pergunta, assim, é uma pergunta que eu estou há muito tempo e não quer calar. É interessante, assim, ó, talvez não tenha tanto a ver com o tema, tem um pouco da qualidade. A gente sabe que a qualidade da água de Porto Alegre é boa, o custo é grande para manter essa qualidade, que eu que trabalho na ponta, eu sei que às vezes a gente pega do manancial uma água bem ruim, a gente tem que tratar essa água e botar dentro dos parâmetros da 2914. Então, é difícil. E a minha pergunta é a seguinte, 1.000 litros de água tratada do DEMAI, hoje, ela sai da estação, ela vai dentro da casa da pessoa por R$ 2,80. E essa garrafinha que está aí de meio litro, ela custa R$ 2,00. E ainda polui a natureza. Essa garrafinha, esse plástico, ele vai para a natureza e polui. A minha pergunta é, por que essa disparidade? Assim, se vocês têm como tentar me explicar por que essa diferença tão grande. Não sei se tu quer responder primeiro. No meu ponto de vista, nós temos que trabalhar muito para que as pessoas tenham segurança dessa qualidade da água que estão recebendo. Eu creio que nós estamos no caminho certo. Nós temos uma legislação, nós temos que divulgar essa legislação. Eu tenho certeza que alguns a gente surpreendeu de todos os controles que são exigidos. Então, nós temos que conquistar essa população de que realmente nós temos garantia da qualidade da água, considerando que essa visão sistêmica que a portaria determina, né, do manancial ao consumo. Mas, infelizmente, às vezes, por problemas de aparecer as cianobactérias, fica esse estigma e que as pessoas, né, rejeitam a água. Então, eu acho que nós temos que trabalhar muito para realmente incentivar as pessoas a acreditarem que todos esses controles e que hoje, com a lei de acesso à informação, estão disponíveis aos consumidores para a gente conseguir, né, que as pessoas consumam a água que é oferecida através dos sistemas ou que seja soluções, atendendo à nossa legislação. Bom, eu também entendo, né, que o prestador ele realmente tem que, né, convencer a população, né, que a sua água tem segurança, não tem risco à saúde, né? E nós, da Secretaria, a gente sempre trabalha também com essa visão, né, de prefira a água da rede pública, né? Mas o que a gente vê é que as pessoas, né, muitas pessoas não bebem água da torneira, né? Não perguntar quem bebe água. Se for perguntar para a maioria, né, talvez de quem esteja assistindo esteja aqui, né, compra água. Isso não deveria acontecer, porque nós fizemos a vigilância justamente para garantir que a água chegue na casa das pessoas, né, dentro do padrão, sem risco à saúde. Inclusive, né, dentro do Vigiágua, a ação do cuidado com os reservatórios para garantia, né. Agora, o que a gente pode afirmar é que, mesmo assim, muitas pessoas ainda consomem água da rede. Porque, se fores pensar, como tu mesmo falaste, que o preço, o valor, né, da água mineral, não é toda a população que tem acesso. Tem gente que não tem opção, né, não tem dinheiro para comprar. Então, realmente consome água da rede pública. E, por isso, a gente tem que garantir essa qualidade, né,
aumentar a vigilância, e é o que a gente tem feito, né, nesse tempo aí que a gente trabalha. Olá, boa tarde. Eu sou a Bettina Blosten, eu sou diretora aqui do Instituto do Meio Ambiente, mas, acima de tudo, também sou uma consumidora de água. Então, eu gostaria de fazer uma colocação a respeito exatamente deste ponto de as pessoas estarem, além de estarem pagando um preço alto ao adquirirem água mineral de galão ou de garrafa, tem ainda o grande impacto ambiental que a gente está causando quando está consumindo, então, as garrafas PET, né, em alta escala, como ocorre aqui. A gente vê isso no dia a dia, aqui na universidade, na rua, em casa. Então, eu vejo, assim, tem algumas experiências que a gente acaba observando ou vivenciando que são bastante traumáticas. Por exemplo, toda essa população que mora aqui na Zona Leste de Porto Alegre, que recebeu a água tratada da Lomba do Sabão até poucos meses atrás, recebeu uma água de péssima qualidade. Então, eu acompanhei um pouquinho esse processo, no sentido de que ela tinha cor, cheiro, todas as características, né, que vocês colocaram, e eu acompanhei assim, um grande movimento de muitas pessoas reclamando, pedindo, chamando o DEMAI, e me pareceu que realmente não havia assim uma clareza sobre vamos dizer assim, um alinhamento sobre as informações. O consumidor não se sentia seguro, o DEMAI garantindo qualidade. O que aconteceu é que mudou a entrega da água, vem agora de uma outra fonte, quer dizer, isso também me causa surpresa, porque se o DEMAI estava tão seguro, porque mudou, né? Então, mudou a fonte de abastecimento nessa região, e agora se criou um consumo de água mineral na região e todo mundo só consome água mineral, todas as pessoas que podem. Então, agora mudar, fazer uma contracultura é um processo também difícil. Então, eu acho que seria talvez um convite assim para as senhoras de talvez nos auxiliar a divulgar melhor ou de trazer mais informações que as pessoas se sentissem mais seguras para realmente mudar o hábito. Obrigada. Essa questão da Lomba do Sabão, eu me considero assim uma estudiosa da barragem da Lomba do Sabão. Porque a área que eu trabalho, né, o DEMAI passou por uma mudança de uma estrutura e a minha divisão era a divisão de pesquisa, e hoje é uma gerência de gestão ambiental e tratamento de esgoto. Então, dentro das nossas atividades, o monitoramento ambiental foi sempre presente no DEMAI, monitorando o Lago Guaíba, as nossas captações, né, pontos de lançamento de esgoto, avaliando as melhorias ambientais decorrentes dos investimentos na cidade. E a represa da Lomba do Sabão, ela sempre foi objeto de muito estudo. O que acontece naquele ambiente é que ele é um ambiente diferenciado de um manancial. Ele é um reservatório, ele tem a água acumulada ali, que ela é proveniente de arroios de pequeno porte que formam aquela barragem, né? E o que acontece ali? Acontece fenômenos de estratificação, circulação das águas. Então, o solo original lá da represa, ele tem ferro e manganês, natural do solo. Então, nesses fenômenos de estratificação, circulação das águas, esses metais ficam disponíveis na coluna d'água. E o que regula isso? A concentração de oxigênio presente na coluna d'água. Então, nós, o DEMAI, teve uma preocupação grande de estudar, durante 24 horas, esse reservatório da Lomba do Sabão, para tentar identificar o que seria um fator que a gente pudesse evidenciar que, naquele momento, o ferro e o manganês ia estar disponível e não ia estar lá preso em função do teor de oxigênio. E a gente não conseguiu esse parâmetro para dizer isso. Então, não dava para prever isso. Então, quando tu disseste assim que o DEMAI garantia a qualidade, com certeza, usando produtos oxidantes para remover, fazendo todo o tratamento que deveria fazer. Enfim, como a natureza, muitas vezes a gente não consegue estabelecer esses mecanismos. Então, para te teres uma ideia,
nós removemos parte desse sedimento depositado. Nós implantamos a carpa prateada para que ela consumisse o plâncton, que pudesse dar gosto e odor na água. A gente instalou nos braços dos arroios macrófitas para reter, parte a gente sabe que recebe esgoto. Então, tem trabalhos publicados do DEMAI com todas essas ações aí. E a gente viu que, realmente, a melhor opção seria trazer água do Menino Deus e de Belém Novo para abastecer essa região da cidade. Então, não tem conta os estudos da gente passar a noite coletando para tentar identificar esses mecanismos, e que são muito comuns em reservatórios. Que ora tu tem o ferro e manganês, ora tu tem os nutrientes. É uma água que fica muito tempo parada, muito calor, favorece as algas. Então, são fenômenos que se repetem. Então, a gente tem muita confiança de todo o trabalho que o DEMAI fez, que foi coordenado. Eu digo que eu conheço muito a qualidade da água da Lomba do Sabão, porque eu participei desses trabalhos na minha divisão de pesquisa na época, né? Então, e mais todos os controles que o DEMAI sempre fez do ponto de captação, de alternativas para tratar essa água, garantindo a qualidade. Só que são fenômenos naturais e que nós temos uma certa limitação. Eu queria colocar, assim, com relação a essa água da Lomba, o que a população, né, reclama. Claro, nós somos a vigilância, a gente tem que ter o conhecimento. A gente teve conhecimento das reclamações, né, desse desconforto da população. É mais um desconforto porque manchava roupas, porque manchava as louças do banheiro, porque, né, ou tinha cheiro quando tinha, né, cianobactérias. Então, é um desconforto da população, assim como a gente tem ainda em alguns lugares, por exemplo, altos teores de dureza, né? Aí o que acontece? As análises estão dentro do limite estabelecido pela portaria, mas com determinados valores causa esse desconforto para a população. Ou muitas vezes é a única fonte de abastecimento, né, que tem no local. Então, a gente vai. Agora, com relação à Lomba, também a gente sempre foi nos colocado que a Lomba seria um abastecimento estratégico para Porto Alegre, porque é a única captação que não é do Lago Guaíba. Então, vocês imaginam se acontece alguma coisa, né, no lago, da onde vai vir a água? Né? E a Lomba passou todo o tempo também a gente pensando, né, que o DEMAI ia conseguir tecnicamente remover os problemas, né, que tinha da Lomba, desse desconforto, não tanto risco à saúde, porque as tecnologias utilizadas, né, faziam o que saía dentro dos padrões, mas não conseguiu. Mas hoje, então, a gente não tem, né, uma fonte estratégia para o município de Porto Alegre. Meu nome é Cristiano. Eu observei, então, que essas iniciativas elas estão bem focadas na ponta, né, numa das pontas do sistema, que é a captação, o tratamento e a qualidade, né, desse abastecimento de água. Mas, como a gente está num fórum de interdisciplinaridade, irresistível não pensar na outra ponta, né? Até a água chegar lá, ela percorre, vem de longe, passa pelos rios, e aí a gente vê lançamento de agrotóxico, né? A perda das áreas de preservação permanente, perda de vegetação, né? A gente está acabando com banhados, nascentes, uma porção de coisas, né? E isso tudo afeta a qualidade da água que a gente capta para tratar, muitas vezes inviabiliza o tratamento da água ou encarece demais. E eu não vejo... Eu não consigo ver assim uma perspectiva assim, né, de ação integrada, né, tanto de quem está lá tratando, cuidando da qualidade da água para beber, e quem está cuidando da qualidade dos mananciais. Né? Eu trago como exemplo o caso de São Paulo hoje, que agora que está faltando água, que eles estão pensando nisso. Né? E a gente vai esperar faltar água. E aproveitar para dizer também que eu trabalho em Canela, e recentemente nós desenvolvemos uma campanha de monitoramento da qualidade da água no município, e o resultado é assustador.
né, de mais de 40 pontos monitorados, assim, quase todos se enquadraram em classe 4 com folga. Né, e ali, esse município, uma parte dele está na bacia do Rio Caí e outra parte do Sinos. Né, as duas grandes bacias hidrográficas importantes para o Estado. E os municípios que estão abaixo disso, né, será que sabem o que a gente está fazendo lá em cima? Né, porque, né, eu não vejo, a gente não estabeleceu essa comunicação, assim, porque a gente está acabando com as nascentes lá em cima, daqui a pouco quem vai faltar água primeiro é quem está embaixo. Mas quem está embaixo não está olhando para nós, e a gente não está falando nada para eles. Então, eu coloco essa questão como uma provocação para o tema. Bem, a questão do saneamento, realmente, ela é bastante problemática. Com relação à qualidade da água utilizada no processo de potabilização, isso também a portaria, ela regra que o responsável, né, que capte a água de um manancial, ele tem que avaliar a qualidade da água segundo a legislação vigente. No caso, hoje, é a resolução 357 do CONAMA. Então, tem que avaliar a qualidade dessa água, segundo essa resolução, desses parâmetros que constam, e verificar qual é a condição de qualidade, se aquela água ela é adequada para aquele processo de tratamento. Senão, ele tem que ou fazer outras alternativas para tratar essa água. Com relação a realmente essa parte do saneamento, hoje existem os comitês de bacias. O Gravataí já tem o plano de bacia. O que tem que ser feito para melhorar a qualidade da água? O Lago Guaíba também já está bastante avançado, já estabeleceu qual é a qualidade da água que nós queremos para o Guaíba. Né? E o que tem que fazer para melhorar essa qualidade? Claro que os municípios que compõem a bacia têm que tratar isso. Então, isso aí é um ponto que ele tá andando, eu não vou dizer que seja numa velocidade que a gente gostaria, mas o que é importante? Que existem recursos para investir em saneamento. Então, os municípios eles têm que ter os seus planos municipais de saneamento. Hoje, a Lei 11.445, ela determina, né, nessas 4 modalidades, abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Então, no caso de Porto Alegre, eu tive eu vou dizer assim, a gratificação da gente começar a operar, em março deste ano, o maior complexo de saneamento do nosso estado, que é a ET Serraria. Não sei se já ouviram falar, que é o Programa Integrado Socioambiental. Então, ela é uma ET que tem uma capacidade inicial, 1.800 a 2.000 litros por segundo, já de esgoto coletado, que vai chegar nessa estação. Ela está operando bem. Tá? Tivemos problemas com a FEPAM com relação ao comprimento do emissário, porque o DEMAI tinha uma tecnologia que não era uma tecnologia de tratamento terciário, como nós implantamos. Então, o comprimento do emissário era 2.600 da margem. Com essa nova tecnologia, a 1.600 era o suficiente pelos estudos que se fez. E houve um impasse com o órgão ambiental, teve que ser feito um termo de ajustamento de conduta, que nós conseguimos, né, através do nosso monitoramento, do trabalho do DEMAI, fantástico, né, de avaliar o Guaíba no local de lançamento, em vários locais, a operação da ET, que a 1.600 nós não causamos nenhum impacto no manancial. Isso, né, nos eximiu do investimento de mais de 30 milhões para prolongar esse emissário. Então, Porto Alegre tem mais a ET Sarandi. Então, se nós tínhamos 27% de capacidade de tratamento, com a Serraria, mais 50%, 77%. E a ET Sarandi, perto da Coca-Cola, mais 3%, que nós estamos contribuindo para a melhoria da qualidade da água do Gravataí. Então, é isso que a gente tem que fazer nesse país, é investir em saneamento, é trazer a água para as pessoas. Então, essa parte, assim, é que nós precisamos trabalhar, muito ainda, muito, muito. Então, os comitês de bacia estão aí para dizer que água nós temos hoje, que água nós queremos e qual é o prazo para que sejam feitos investimentos para melhorar essa qualidade da água.
E também tem um ponto muito importante, como falamos aqui, do consumo de água pelas garrafas, né, água envasada, o que seja, é fazer com que as pessoas se liguem à rede de esgoto que passa na frente de sua casa. Então, isso é um problema. Hoje nós temos rede e, muitas vezes, as pessoas não estão ligadas. Então, é um trabalho que o DEMAI faz também, de avaliar se essas pessoas estão ligadas e para que elas se liguem à rede cloacal, que daí, né, sistema separador absoluto vai para a estação de tratamento. A questão dos resíduos sólidos, nós temos que trabalhar muito também nisso. Nós temos problemas sérios de resíduos sólidos que chegam nas nossas unidades de tratamento de esgoto e de água também. Então, é um conjunto que a gente tem que trabalhar muito pesado. No nosso país, precisamos investir em educação, para que a gente consiga, né, investir e também a população ela tem que participar diretamente de todo esse trabalho. Eu, bem rápido, né, eu só queria colocar, com relação aos mananciais, que a gente não pode esquecer que a prioridade do uso da água é para consumo humano, né? Então, se a prioridade é para consumo humano, que os comitês, todas as ações têm que ser voltadas para a garantia, né, da qualidade da água para a população, né, que vai consumir. E muitos mananciais nossos, realmente, de captação, não estão no máximo, a classe máxima, que é a 3, né? Muitos estão na classe 4, como o colega falou ali. Quem dá o licenciamento para a captação é o órgão ambiental, né? Com base na lei, no CONAMA 357, né? Para manancial superficial, e a 493 para subterrâneo, né? Então, tem que estar enquadrado na classe, né? E tem que haver investimentos, como a Yara falou, né? Para manter esses mananciais que são utilizados para consumo humano, né? Abaixo, ou no mínimo igual, no máximo igual à classe 3, para a gente, né, garantir também uma melhor qualidade na água que as pessoas estão consumindo. Tá? Mas a fiscalização, no caso dos mananciais, então, é feito pelo órgão ambiental. Muito bem. Devido à adiantada hora, nós vamos ter que encerrar, mas gostaria de agradecer muito a presença da Jússi e da Yara. Foi uma contribuição muito importante aqui para o fórum, vai ficar gravado, nós vamos poder usar isso ainda provavelmente para os alunos de graduação, que é uma coisa muito importante para fazer exatamente um pouco mais de educação, né? E eu acho que o Cristiano colocou um tópico importante, que nós não vamos poder discutir melhor aqui, mas um dos objetivos do fórum é exatamente esse, é criar todo esse movimento que vocês ajudaram hoje a criar, para que a gente possa expandir e entender melhor a complexidade que é todo o problema que está ligado com a água, e que é muito mais do que a água, evidentemente, e envolve o nosso planeta como um todo, inclusive. Agradecer a presença aqui da professora Betina, que eu esqueci antes de apresentá-la, ela já se apresentou, que foi quem articulou exatamente essa programação hoje aqui, junto com a Gerta, né? E todo o pessoal lá do IMA. E muito obrigado a todos. Existem aqui umas camisetas que a coordenação da semana trouxe para que possamos distribuir. Eu pensaria que aqueles que fizeram pergunta têm direito a escolher uma camiseta,